o Josias até mencionou a fala do Ratinho Júnior, governador do Paraná, nesse sentido de ser favorável ao indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos também do 8 de janeiro, os condenados por esse ato. Ratinho defendeu a medida como instrumento de pacificação política no país. Diz que esses vândalos que erraram têm que ser tratados como criminosos em cima de um crime de vandalismo, mas se for necessário para pacificar o país, é necessário fazer isso, disse o Ratinho Júnior para CNN. O Ronilson, esses candidatos da direita que dizem ser mais moderados, em pouco se dissociam, se afastam do bolsonarismo. É um flerte, né? Vai fazendo ali um movimento de tentar se distanciar de afirmações ou posicionamentos mais radicais, porque esse lugar do sujeito mais moderado, ele tem um lugar importante, né? É o lugar que gostariam, por isso, o Tarcísio ocupar, que construiu essa imagem. É um lugar com o qual o Flávio Bolsonaro está tentando flertar, ele, né, muito menos inflamado, né, do que o irmão, bem menos inflamado do que o pai. É a postura de alguém equilibrado, centrado, o que para mim, às vezes, é até um risco maior, né? Essa capacidade de performar uma certa moderação para alguns temas. Você vê que fica ali naquele trânsito, ao mesmo tempo que é uma moderação, que é uma anistia geral e restrita, ou uma coisa confusa, né? Que é que haja uma anistia e uma punição para aqueles que realmente quebraram. Só que as imagens mostram que todo mundo que estava lá, praticamente, é todo mundo que quebrou, todo mundo que invadiu, todo mundo que pichou, todo mundo derrubou uma estátua, quebrou uma janela, quebrou um vidro. Então, essa ideia confusa de que vai por vídeo vendo, né, o ato de cada um, numa ideia de uma anistia e pensando na responsabilização dos verdadeiros culpados. Mas quem são os verdadeiros culpados se todo mundo está ali envolvido? Então é meio que um flerte, né? Um trânsito que vai ali, ao mesmo tempo, construindo uma imagem de moderação, até como uma forma de dizer que a radicalidade, né? O radicalismo está do lado de lá, do lado progressista ou da esquerda, seja lá o que for, mas uma imagem que não se sustenta muito, né? No final das contas, todo mundo quer os espólios do bolsonarismo, né? Dos votos e do apoio que o ex-presidente continua tendo. Ô Josias, essa é a melhor estratégia, na tua avaliação, para os candidatos que não são Flávio, digamos assim, se as candidaturas forem confirmadas, né, e que se associam à direita, quer dizer, se aproximar muito do discurso do próprio, né, da própria família Bolsonaro, porque, assim, eles pouco diferem no discurso daquilo que fala o Flávio e, assim, bolsonarismo por bolsonarismo tem com o sobrenome Bolsonaro concorrendo, né? Não me parece que seja a melhor estratégia, Diego, porque ou essa direita agora concentrada, o Gilberto Kassab conseguiu atrair para a sua legenda 3 das opções presidenciais do tabuleiro brasileiro, né? Ele já tinha originalmente a presença nos quadros da sua legenda o Ratinho Júnior, trouxe do PSDB o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e agora incorpora, vindo do União Brasil, incorpora ao seu PSD o Ronaldo Caiado. Agora, se for para construir, como você diz, um projeto anexado à cela da Papudinha, aí o eleitorado pode olhar à distância e falar, bom, Bolsonaro por Bolsonaro, melhor votar no primogênito, né? no herdeiro natural, o herdeiro de sangue. E há dados que mostram que pode ser um mau negócio para o PSD, para esses candidatos que se imaginam alternativos, se vincular excessivamente ao bolsonarismo. Nós tivemos agora, na eleição municipal, sempre é preciso realçar que eleição municipal não se confunde com eleição presidencial. Mas a última eleição para prefeituras, em 2024, emitiu alguns sinais. Nessa disputa pelas prefeituras, o Bolsonaro contrariou os aliados. Em Goiânia, ele chegou a
achincalhar o Caiado sobre o palanque. Ele se contrapôs ao candidato do Caiado em Goiânia. Em Curitiba, ele se distanciou do candidato defendido na ocasião pelo Ratinho Júnior. Se associou a uma radialista lá, que era mais bolsonarista do que ele mesmo. Em São Paulo, todo mundo se lembra que na São Paulo de Tarcísio de Freitas, de Gilberto Kassab, o Bolsonaro flertou com a candidatura do Pablo Marçal. E só depois que ele viu que o Marçal não ia prevalecer, é que ele voltou para a candidatura do MDB, que estava enganchada no projeto do Tarcísio e também do Gilberto Kassab. E aconteceu em Manaus, aconteceu em Belo Horizonte, e todas essas praças, Goiânia, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, onde o Bolsonaro contrariou o projeto dos seus aliados, ele perdeu a eleição. O Ratinho prevaleceu em Curitiba, o Caiado prevaleceu em Goiânia, em Belo Horizonte prevaleceu um candidato do Lula, em Manaus também o Bolsonaro saiu perdendo. Então, são sinais de que pode haver uma fadiga na engenharia aeronáutica, costuma se batizar de fadiga de material, né? Aqui também pode ter uma fadiga em relação a esses pendores oligárquicos e ditatoriais do Bolsonaro. Tem que ser o candidato que eu quero, né? Agora, o pedaço bolsonarista do eleitorado vai votar no Flávio Bolsonaro. Então, caberia a esses candidatos que se dizem alternativos tentar conquistar o pedaço não vinculado automaticamente ao bolsonarismo, o eleitor de centro, e não será adotando o timbre da preferência do Bolsonaro que eles farão isso. Porque há um Bolsonaro na urna até aqui, se não desistir, o Flávio Bolsonaro representará a dinastia na urna de 2026. Então, cabe a esses candidatos construir um projeto alternativo. E se for para repetir o discurso do Flávio Bolsonaro, o eleitor pode preferir votar no original. Pois é.